padre do Titanic. Bem, infelizmente o Titanic ficou em alta esse assunto por causa do submersível Titã, que com pessoas dentro, né, acabou explodindo e foi uma contagem assim mundial, porque foi dito, olha, precisamos de ajuda, tem 48 horas. Só que a parte triste disso é que quem deu esse SOS, né, falando, olha, eles têm 48 horas e moveu, né, governos para ajudar, né, sabia que na verdade as pessoas não estavam mais vivas. E isso é triste, desde domingo, né, quando perdeu o contato, ele sabia, né, que já não estava, segundo, né, as pessoas especialistas no assunto, ele sabia, assim, que já não tinha mais, né, como salvar ninguém. Eu achei isso muito cruel, porque se eu que não tenho nada a ver com eles, fiquei coração apertado, fiquei naquela torcida, naquela oração para que desse tudo certo, aí vem a notícia, não, na verdade desde domingo já estava morto, né? É muito triste, é muito triste. Olhando de uma perspectiva cristã, né, tem duas coisas para falar. Uma é sobre como, né, que a gente busca novidades, adrenalinas, né? E coisas que pode fazer perder a vida e perder a alma. No caso, né, do Titã foi a vida, mas tem muitas coisas que podemos fazer que perde a alma. E não precisa gastar tanto dinheiro, né? Outra coisa também é quando Jesus falava sobre águas mais profundas, faz pensar na nossa fé ser muito rasa, né? Porque talvez a nossa fé esteja tipo aquela água de praia que bate no joelho e a gente acha que é muito, mas na verdade a profundidade que está o Titanic, quem viu os vídeos é da falta de ar, e tem outros navios submersos, né, afundados, e você vai vendo aquilo ali e você vai dando conta que você não conhece o fundo do mar, assim como a gente também não conhece toda a dimensão espiritual, né? Falando sobre o Titanic, nós temos assim essa curiosidade não por causa de um filme, né, mas por causa da própria história humana. A própria história humana, né? Olha, até onde a gente chegou, né? Olha só que maravilha. A gente para ver os foguetes, a gente para, né, para ver as novidades. O Titanic foi uma delas e que atrai até hoje. E a história do vídeo de hoje é sobre o padre Thomas Bailos, nascido dia 26 de fevereiro de 1870 em Leeds, Reino Unido. Que o padre estava fazendo no Titanic que dizem, uns dizem que sim, outros dizem que não, que foi dita aquela frase célebre que nem Deus afunda o Titanic, né? Porque assim, uns dizem que não foi o dono o que projetou o Titanic que falou isso porque ele era católico, né? Outros dizem que foi o comandante, cada um diz uma coisa, mas certo é que essa frase foi dita, né? Não agora no filme do James Cameron, mas de antes, porque saiu nas notícias da época, né? O navio que não afundava, afundou. Bem, o que o padre estava fazendo lá? Bem, o padre morava no Reino Unido e ele ia para Nova York fazer o casamento, né? Presidir o casamento do William Bailos, o seu irmão. Então ele estava lá, né, para fazer o casamento. Ele, né, celebrava a missa para o pessoal da primeira classe e da terceira classe, né? E a última missa dele foi no domingo, né, dia 14 de abril, que foi uma oitava de Páscoa. Eu tive acesso à liturgia daquele dia, aí tinha a leitura de São Pedro, né, da carta de São Pedro,
Bem, eu fiquei muito emocionada. Tinha as orações, né? Tudo em latim. Por isso que deu para entender bem, estava ali, né? Que é parecido com português, enfim. E no dia 15 de abril de 1912, na madrugada, por volta de 2 da manhã, quando o Titanic bateu, né? Ali começa, né? O, o padre agir como um padre. O padre foi feito para salvar almas. O padre não foi feito para esse mundo. Ele não foi feito para esse mundo. Ele foi feito para o céu. E aí, para conseguir o céu, não é se apegando à terra. O que eu quero dizer é que quando a gente vê o filme Titanic, né, é relatado lá os músicos que ficaram tocando música para acalmar o povo enquanto entrava nos barcos, mas não está no filme Titanic, mas aparece na história dos sobreviventes, né, o que o padre Thomas Bailo fez. Como ele era padre, né, um dos marujos foi lá chamar, falou: "Ai, padre, vai lá, vai, tem um lugarzinho pro senhor ser salvo." Mas ele não quis. Ele morreu fazendo confissões, cantando louvores, e morreu lá com a classe, né, pobre, que ficou presa, que não tinha barco, então ele ficou lá com aquelas pessoas, né? Ele morreu desse jeito, né? Mas também falam que não tinha só o padre Thomas, tinha o padre Joseph, alemão, e o padre Josas, eu não sei pronunciar, da Lituânia, né? Mas por que só ficou a história do padre Thomas em evidência? Porque ele falava inglês e era ele que, ao longo dessa viagem, ele ia visitar os pobres, ia visitar os ricos, né? Ele estava sempre ali dando um auxílio espiritual para as pessoas. Então, é por isso que ficou famoso mais o Padre Thomas e tem mais relatos dos sobreviventes, né? Mas todo mundo ali participou, os 3 padres, assim diz, ficaram dentro do Titanic, né? Rezando pelas almas e acalmando, mas o Padre Thomas, por falar inglês, e a maioria ali, né, falar a língua inglesa, foi o que sobressaiu, né, dentro da história, e tem um pedido, né, no Vaticano, um processo para ele se tornar santo. Essa é uma das tantas histórias que tem dentro de Titanic, e dessa vez nós com a história católica, né, de um padre, porque dá para ser santo em qualquer lugar.